Noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Hoje foi revelado o relatório elaborado pela OCDE com as recomendações dos cortes no Estado. Entre outras medidas, as pensões são visadas como elementos essenciais para a sustentabilidade do Estado Social. Depois do Fundo Monetário Internacional, agora é a vez da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico emitir um relatório com recomendações para o corte na despesa do Estado português. E deste relatório, chamado Portugal, reformar o Estado para promover o crescimento, sobressaem duas medidas: acabar com a reforma antecipada e acelerar a convergência das regras dos sistemas de pensões do setor público às do privado, abrangendo nos cortes os atuais pensionistas. Quanto à primeira, o Governo já suspendeu as reformas antecipadas no ano passado, com efeitos até ao fim do programa da Troika, ou seja, 2014, travando assim a corrida às reformas antecipadas, uma tendência prevista por vários estudos, uma vez que os incentivos financeiros ao trabalho estão reduzidos pelos aumentos de impostos. A sugestão da OCDE é que, mesmo depois do fim do ajustamento, as regras para as reformas antecipadas sejam mais apertadas e as penalizações para quem o fizer maiores. Quanto à segunda recomendação, a OCDE diz que a convergência entre público e privado é essencial para a sustentabilidade do sistema. Os técnicos da OCDE defendem um alinhamento mais rápido dos esquemas de cálculo de pensões entre os dois setores e que, ao mesmo tempo, seja diluída a proteção de quem já é reformado, para que não só os novos pensionistas sejam visados pelas reformas. No próximo ano, o Governo tem previsto uma poupança de 740 milhões de euros, que só surtirão efeito se as medidas com as novas regras tiverem efeitos retroativos. O mesmo é dizer se esta medida se aplicar aos futuros e aos atuais pensionistas do Estado. No relatório é dado ainda conta que Portugal é dos países onde a despesa pública na área social é superior à média da OCDE. No conjunto dos 34 países da organização, a média está em 22% do PIB. Em Portugal, a percentagem situou-se em 26%. Saúde e pensões são as áreas que levam a maior fatia do Estado Social. Depois de apresentadas as propostas da OCDE sobre a reforma do Estado, o Primeiro-Ministro Passos Coelho anunciou que vai ponderar uma redução dos impostos sobre o trabalho. Após a apresentação do relatório da OCDE sobre a reforma do Estado, o Primeiro-Ministro Passos Coelho admitiu ponderar em alguns aspectos, nomeadamente o que diz respeito à redução de impostos sobre o trabalho. Esta é uma sugestão por parte da OCDE que irá ser estudada por Passos Coelho, mas antes o Primeiro-Ministro adverte para o facto de ser necessário aliviar a despesa pública, mesmo antes de alterar o sistema de impostos e reduzir o peso da carga fiscal às empresas. O Primeiro-Ministro admitiu que a carga fiscal sobre o trabalho é demasiada e indicou que esta é uma proposta que será estudada pelo Governo. Em cima da mesa estiveram ainda mais propostas por parte da OCDE, entre as quais se destacam, para já, manter inalterado o salário mínimo, uma redução no IRS e um aumento sobre o imposto municipal sobre os imóveis. No que diz respeito à TSU, Passos Coelho admite que tudo fará para não taxar as pensões e que tudo dependerá de termos e medidas alternativas que o Governo pretende apresentar com a mesma qualidade e o mesmo efeito orçamental. Seguimos agora com a atualidade regional. 3 das universidades de gestão portuguesas constam nas listas do ranking das melhores universidades de gestão do mundo, elaborado pelo Financial Times. Na primeira lista foram apenas considerados os programas abertos existentes nas escolas de gestão. A segunda incide sobre as formações específicas encomendadas pelas empresas às universidades e, finalmente, o terceiro ranking dá origem a uma lista global, conjugando os resultados dos outros 2 rankings. Na tabela geral, consta apenas a Escola de Gestão da Universidade Católica, que ocupa o 43º lugar.
o movimento Revolução Branca apresentou em tribunal uma ação principal contra o PSD e Luís Filipe Menezes, com o objetivo de impedir o autarca de se candidatar à Câmara do Porto. Os fundamentos desta ação são basicamente os mesmos dos apresentados em fevereiro através da providência cautelar. A ação principal entrou na sexta-feira no tribunal, encontrando-se já na 4ª Vara Cível do Porto. Uma novela sem fim à vista entre o movimento Revolução Branca e os candidatos que ultrapassam os 3 mandatos autárquicos. Os funcionários da Águas do Porto avançaram com a penhora das contas da empresa, da Câmara e da Caixa de Reformas para receber um total de 2,5 milhões de euros de dívida aos trabalhadores no ativo. A penhora foi anunciada pela Comissão de Trabalhadores. Estão em causa 372 funcionários da empresa inscritos na Caixa de Reformas dos ex-SEMAS, os serviços municipalizados de águas e saneamento, do qual o regulamento aprovado em agosto ditou o fim dos descontos e a restituição dos mesmos a cada trabalhador. Segundo o representante dos trabalhadores, o valor foi divulgado pela empresa em resposta ao advogado dos funcionários. Já foi divulgada pela autarquia a data final do Senhor de Matosinhos. Este ano será de 6 de junho. Com mais de um mês de duração, o programa promete ser especial para todos os gostos e idades. Para além do habitual fogo de artifício, algodão doce, carroceiros e farturas fazem parte do programa da 10ª edição da Feira de Artesanato de Matosinhos, para além de espetáculos de música e teatro no Cineteatro Constantino Neri. Com atividades já promovidas, a chamada Grande Romaria do Norte promete um mês repleto de cultura tradicional e diversão. Em Gaia, o Jardim do Solar do Conde das Devesas foi reabilitado. O jardim conta com 118 variedades diferentes de cameleiras e representou um investimento de 200 mil euros. As cidades são o maior polo de atração para a humanidade. Concentram em si grande parte da população mundial. Portugal não foge à regra, mas as gentes da cidade precisam e cada vez mais do contacto com o mundo rural, com a natureza e com os ambientes bucólicos. Talvez nesta lógica, a Câmara de Gaia esteja empenhada em reabilitar e requalificar espaços verdes no concelho. Desta vez foi o solar do Conde das Devesas, em Santa Marinha, que se vê com uma nova face. Quando visitamos a Quinta pela primeira vez, em agosto do ano passado, com o vereador Rui Cardoso, com a vereadora Mercedes, encontramos-la impenetrável, com um imenso elevado e na maior das degradações, muros derrubados, tudo o que era metal roubado, esgotos de atividades vizinhas a correrem a céu aberto, águas subterrâneas desviadas, etc. Houve que desmatar, reconstruir canteiros, muros e lagos, recuperar minas de água, ligar esgotos ao saneamento, fazer pavimentos e recuperar a valiosa vegetação existente. No meio disto, foram-se juntando às camélias já existentes na Quinta mais uma série de variedades, tendo hoje a coleção 118 camélias diferentes, das quais 91 variedades obtidas nos séculos XIX e XX aqui na Porto e Gaia. O cultivo de camélias esteve na moda em meados do século XIX, daí que se encontrem em abundância, sobretudo nos solares. A árvore de origens orientais entrou no país pela mão dos descobridores. Trazidas da Ásia pelos nossos primeiros navegadores, as camélias cedo entraram em Portugal, e muito em especial no Entredouro e Minho, que reúne condições de solo e clima excelentes para estas plantas. Talvez em Gaia estejam as mais antigas camélias da Europa. Presumo-se que estão ali naquela quinta em frente do solar do Conde de Campo Belo, presumo-se que são as primeiras camélias que entraram na Europa. O jardim estará aberto à população e assim dará o verde à cidade. Era uma cidade que tinha um peso, e ainda tem, peso de botão e de urbanidade muito fortes, dar-lhes muitas alternativas do ponto de vista de espaços verdes e de espaços de lazer. Que começa já a ser uma panóplia enorme e até unidades muito grandes, que não é vulgar, é meio urbano. Por agora, se for visitar as árvores centenárias, aproveite o verde do jardim, porque não vai ver camélias de cores quentes e fortes. Essas só florescem no inverno.
No próximo sábado assinala-se o Dia Internacional dos Museus. A propósito deste dia, fomos conhecer o Museu das Marionetas do Porto, um guardião de pequenas personagens agora imortalizadas. Um museu dedica-se a recordações. Um espaço que todos podem visitar, mesmo em momentos de contenção. O Museu das Marionetas, no Porto, abriu as suas portas em fevereiro deste ano e expõe 3 pisos de arte, 2 dedicados essencialmente às marionetas e um resto de chão, reservado para a exposição de ilustração de um artista convidado. Nós temos muitas marionetas em espólio, cerca de 1.200 peças, e vai variando em função de cada exposição. Portanto, nós vamos fazendo 13 exposições por ano, portanto, em função das exposições podem estar mais ou menos marionetas. Normalmente são artistas que trabalham de alguma maneira connosco também. Neste momento está o João Vaz de Carvalho, na próxima exposição vai estar Júlio Vanzeler, portanto, que habitam aquele andar com trabalhos de autoria e com uma forte componente também visual e estética e, portanto, que faz algum contraste com os outros 2 pisos. Metáforas ou com nomes das personagens, as marionetas aparentam ser típicas e convencionais. Mas o Museu das Marionetas surpreende todos os visitantes com uma vasta variedade de marionetas contemporâneas. Desde os adultos às crianças, todos os que passam pelo Museu das Marionetas ficam com vontade de lá voltar. Eu acho que os adultos talvez fiquem sempre fascinados por uma série de marionetas que estão dentro de uma vitrine, que fazem parte do espetáculo Miséria. As crianças naturalmente gostam muito das marionetas que fazem parte dos espetáculos infantis, justamente. Por exemplo, temos lá a Praia Grande com os pelicanos e os pinguins, em que os miúdos ficam sempre, até porque estão sobre areia, então isso cria um fascínio grande, e as marionetas neste museu estão muito próximas do público, portanto dá vontade quase de mexer, tocar, e portanto acaba por ser uma experiência muito também sensorial. Mas não esqueçamos que todo este projeto foi concebido por João Paulo Seara Cardoso, fundador do museu. E, apesar da sua ausência, continua a ser homenageado com 2 exposições permanentes no museu, uma vez que o seu desejo sempre foi que o Museu das Marionetas estivesse aberto ao público. De qualquer forma, há 2 peças que vão estar sempre em permanência no museu, que é a Miséria e o Teatro Dom Roberto, e o grande desejo era, de facto, ter um museu onde pudesse partilhar com o público todo o trabalho que fez, de grande dedicação e de muita sabedoria e mestria, e portanto tinha essa vontade de partilhar com as outras pessoas o espólio das peças, e portanto a nossa urgência e vontade de o ter concluído, mesmo sem o João Paulo estar fisicamente presente. Dia 18 é o Dia Internacional dos Museus. Para celebrar este dia, o Museu das Marionetas abre as suas portas sem cobrar o bilhete. A entrada gratuita é a forma do museu participar neste dia e, com isso, demonstrar que os museus são lugares de grande importância. A cultura deve estar sempre presente na vida social. É na Rua das Flores, no Porto, o Museu das Marionetas. Seguimos com o comentário, hoje com António Meira. António, bem-vindo ao Jornal Olá. Regional. Foi hoje apresentado em Paris o relatório da Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico, com as recomendações de corte na despesa do Estado Social. Entre outras coisas, o relatório é ponderado o fim das reformas antecipadas e a convergência do esquema de pensões do privado e do público. As pensões são, de facto, um grande peso naquilo que é o Estado Social? São. Tudo é um peso. O Estado consome mais de 50% do PIB português, portanto, aquilo que se produz. Tem vindo a crescer. Segundo a OCDE, o Estado Social, representa 26%. Absorve 26%. Absorve 26%. Há várias razões. Uma delas é que temos pessoas a receber rendimento de inserção social, 300.000, 350.000 pessoas. De inserção social, o RSI? O RSI, o antigo rendimento mínimo. Temos 600.000 pessoas reformados que recebem pequenas reformas, mas que nunca descontaram. Portanto, estamos a falar só quase em cerca de 1 milhão de pessoas
a usufruir do rendimento social que umas não contribuíram e outras não contribuem. Ora, 1 milhão de pessoas, como sabemos, na população ativa portuguesa, deve representar 20%. A nossa população ativa é pouco superior a 5 milhões de pessoas. Aquilo que eu acho estranho é que temos ministérios da Segurança Social, temos secretarias de Estado, temos Ministério da Economia, temos Ministério das Finanças, temos o governo até é composto por pessoas jovens, temos outsourcing de serviços, de consultoria, e ainda temos a OCDE, temos o FMI e temos Bruxelas a dar sempre instruções ao nosso país. Acho muito estranho, esquisito, como é que o nosso país não consegue, por si só, com todas aquelas cabeças pensantes que nos estão a governar, não conseguem verificar aquilo que está errado e aquilo que não está errado. Há excesso de dados neste momento? Eu não quero dizer que as 600 mil pessoas não têm que receber essa reforma. Têm que receber, porque portanto, é uma comparticipação social que toda a sociedade tem que fazer para com essas pessoas, porque no passado não havia estas proteções sociais. Nem era obrigatório, há 60 anos, nem era obrigatório fazer descontos para a Segurança Social. Provavelmente começaram a ser primeiro o sexo masculino e depois o sexo feminino. E essas pessoas têm direito a sobreviver. E, portanto, o resto da sociedade e o Estado têm essa obrigação de não deixar cair essas pessoas na pobreza total. Mas, assim, para mim é estranho porque fala-se tanto em reformas, é tudo um pouco abstrato. Fala-se muito em reformas, o partido do governo, ou o governo fala em reformas, a oposição fala em reformas, a OCDE fala em reformas, mas concretamente ninguém diz bem o que é que se deve fazer. Nem quais são os resultados dessas reformas. É com certeza que as reformas, quando se fala em reformas, na minha opinião, é de limpar a gordura do Estado. Portanto, o Estado, em vez de consumir 50% do PIB, devia consumir 40%. E esses 10% seriam o suficiente para fazer fomentar a economia. Porque eu penso que a maior parte dos portugueses não sabem bem o que é que são estas reformas. Quer dizer, é só cortar nas reformas, mesmo nas pensões? Não, é preciso fazer reformas. É como uma empresa, quando dá prejuízo, o Estado dá prejuízo. Qual é o prejuízo do Estado? É o déficit orçamental. Portanto, quando uma empresa dá prejuízo, tem que se orientar e preparar para que dê lucro. O nosso Estado anda a dar prejuízo há décadas. Eu, que me recordo, não me lembro de excedentes orçamentais, que seria o tal lucro. Mas esse tal lucro tem que ser à conta e à custa do Estado Social, ou seja, saúde e educação com menor qualidade, António? Não, não. O Estado Social já foi demasiado castigado, e a educação também. Há falta de eficiência da máquina. Eu, quando falo, bem-me sempre a palavra sistema, para não dizer uma palavra mais feia, não é? Há sempre o sistema, é preciso partir o sistema em Portugal. Se quiserem, então que legalizem os lobbies, porque quem suportam os partidos são os contribuintes também. E, portanto, nós somos os cordeirinhos. Hoje saiu-me esta palavra. Nós somos os cordeirinhos, porque não reclamamos com nada. Aumentam-nos a luz, não reclamamos. Ou não protestamos. Aumentam as portagens, não protestamos. Portanto, os últimos governos têm governado da forma que querem e entendem, porque sabem que os portugueses não protestam nem reclamam muito. Mas não deve ser feito só à custa do social, porque há outras gorduras no Estado que deviam ser eliminadas. Como por exemplo? Mas, na minha opinião, ainda como por exemplo, os 3 mil milhões dos swaps é uma gordura do Estado. É uma ineficiência do Estado.
Hoje saiu no Correio da Manhã, que eu não li a notícia, mas saiu no Correio da Manhã, que havia mais 4,5 mil milhões de euros num buraco na Segurança Social. Recentemente falámos aqui quantos mais buracos não irão aparecer. Ora, com estes buracos a aparecer, não há reformas que... ou não há políticas que sustentem nem reformas esta situação, nem reformas que sustentem isto. Estes buracos. As reformas são necessário fazê-las. Já no tempo do primeiro-ministro Guterres já se falava em reformas. O facto é que eu já há mais de década e meia ouço falar em reformas e não vejo nenhuma reforma. Antes, pelo contrário, vejo o peso do PIB no Estado subir, vejo políticas na ação social inapropriadas, se calhar como o rendimento mínimo, não como as reformas, porque as reformas são direcionadas para pessoas com uma certa idade, que já não podem trabalhar, já não têm ingresso no mercado de trabalho, enquanto que há pessoas no rendimento de inserção social que têm ingresso no trabalho. E, portanto, ou políticas erradas no país que deram este resultado. Nós estamos numa situação a nossa situação é resultado das políticas dos governos da última década e meia. Ora, porquê é que se viram para as pensões? Porque é o mais fácil. É assim, eu acho que os governos, quando determinam políticas, determinam para aquilo que é mais fácil. E é aquilo que nós temos vindo a assistir. Este governo tem que implementar reformas. E venha outro qualquer, tem que implementar reformas. Porque se as reformas não forem implementadas, nós andamos há 5 anos a falar no déficit, a trabalhar para o déficit. Já não volto mais para trás para o tempo da Manuela Ferreira Leite, que essa senhora é que tinha razão. Andamos há 5 anos, 2008, 9, 10, 11, 12, 13. Aliás, já vai fazer 6 anos. E vamos andar mais 4 ou 5 a falar no déficit e a trabalhar para o déficit. Portanto, eu estimo, nós estamos em 2013, só lá para 2018, 2019, é que possamos, é que teremos um início de um equilíbrio orçamental. Até lá não iremos conseguir. A OCDE recomenda ainda ao Governo que a taxa social única passe a ser progressiva em função do salário do trabalhador e defende uma descida do IRS compensada com um aumento de impostos, como, por exemplo, o IMI, ou uma taxa ambiental sobre os combustíveis. Acha que estas eram medidas que podiam fomentar a competitividade desde já, baixando os custos do trabalho em Portugal? Relativamente à taxa social única, acho que não, porque se um trabalhador que ganha hoje 3.000 euros por mês, que já é um trabalhador qualificado, só recebe 1.500, 1.400, como é que iriam aplicar uma taxa social única progressiva? Quer dizer, quem ganha ordenado mínimo tem 10%, por exemplo, quem ganha 3 vezes o ordenado mínimo já tem 12%, quem ganha 5 vezes tem 15%, não me parece, a não ser que mexam noutros impostos. Portanto, se fizerem isso sem mexerem, por exemplo, no IRS, que são os 2 impostos que incidem sobre as remunerações salariais, se fizerem isso sem mexer no IRS, ainda vai agravar muito mais a situação dessas pessoas. Não me parece que por aí... Eu acho que a opinião que eu tenho sobre aquilo que se devia fazer no país era controlar a corrupção, economia paralela. Não é com a medida que irá entrar em vigor no dia 1 de julho sobre as guias de transporte, que isso é completamente obsoleto, isso vai parar o país. Não é com a dedução de 5% no IRS para quem gasta por ano 22.000 euros em reparações de automóveis, cabeleireiros e restaurantes. O IVA de caixa, por exemplo, é uma boa medida? O IVA de caixa é uma boa medida para as empresas, é uma boa medida porque as empresas têm que suportar o IVA e muitas vezes recebem a 90, 120 e algumas nem recebem. E as empresas que não recebem terão que ir para o tribunal e só após a sentença é que poderão recuperar esse IVA. A dívida podem recuperá-la numa conta que se chama depreciações. Mas o IVA não podem, a dívida sem o IVA podem recuperar.
O IVA não podem recuperar a não ser que haja uma sentença judicial. Portanto, falou aí no petróleo, não apanhei muito bem. Falei também na baixa da TSU que podia, e na baixa do IRS, que a OCDE diz que pode ser compensada pelo aumento do IMI e, por exemplo, uma taxa ambiental sobre os combustíveis, aliás. Mas é assim, isso continuamos... qual é a diferença entre taxar os automóveis ou os combustíveis ou uma taxa especial sobre isto? Continuamos a taxar coisas para conseguir receita. Para conseguir receita não vamos resolver nada, portanto, o contribuinte tanto fica sem o seu rendimento disponível, sendo a pagar IRS ou taxa social única ou outra taxa qualquer. Mas se a TSU baixar para as empresas, é ou não uma medida que pode ajudar na competitividade? É uma medida, mas vai baixar quanto? 1%, 2%, isso é insignificante. Portanto, para baixar, as empresas pagam 23%, 75%. É demasiado. Portanto, se calhar 5% teriam que baixar. Só por si isso não resolve o problema. Isso não vai resolver o problema do consumo. Portanto, nós temos uma deficiência de consumo neste momento, porque não há rendimento disponível, porque o rendimento que as pessoas tinham disponível está aí para os impostos. Li um artigo muito rápido do diretor do Expresso, de que ele diz, e está correto, que por cada 100 euros que nós ganhamos, gastamos 106 euros. Portanto, estamos a falar 6% do PIB. Portanto, está tudo dito, enquanto é preciso uma correção também. Não é no consumo, são coisas diferentes. Portanto, nós temos que ajustar, todos os portugueses têm que ajustar a vida à realidade do país. E não lhe parece que agora já está ajustado? Ainda não está totalmente ajustado. Acha que a procura no mercado interno pode recuar ainda mais? Pode recuar ainda mais. Porque há medidas que entraram só este ano e, portanto, as pessoas ainda estão a digerir essas medidas e, na minha opinião, a redução, aliás, vê-se, quando saem as nossas estatísticas, há sempre quedas no consumo. Agora, eu acho que o Estado, o Governo, devia reduzir a taxa do IVA, medida imediata para fomentar ao consumo. Reduzir a taxa do IVA. Aliás, o IVA era a 19% em 2009, subiu para 23% e não resolvemos nada. Rigorosamente. O IRS podia manter, mas deveria permitir que parte desse IVA deveria ser deduzido, 10%, 20%, poderia ser deduzido na declaração do IRS, mas sem limite de despesas. Portanto, aí todas as pessoas, todos os contribuintes, aí começavam a pedir fatura. Agora, quem ganha, o Estado limitou a 5% de 22 mil euros, a maior parte dos portugueses não ganham 22 mil euros por ano. Portanto, o que é que andamos aqui a fazer? Eu acho que há medidas que funcionavam. Uma delas é esta. É todos os contribuintes que entregam a declaração do IRS deviam deduzir 20% do IVA que gastaram durante o ano. E todas as pessoas... sim seria um incentivo não, porque, assim, a combater também a economia paralela. Isso é um incentivo a combater a economia paralela. Agora, as guias, eles querem combater a economia paralela com as guias. Não, acho que não vai funcionar. Obrigada pelos seus comentários, António Meira. Até 2 a 8 dias. E agora as previsões do tempo para amanhã. A temperatura continua a descer amanhã, sobretudo as máximas. Uma queda que pode chegar aos 5 graus no litoral e aos 8 nas regiões do interior. Aguaceiros também estão previstos para esta quarta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às temperaturas máximas, 16 graus para o Porto, 17 para Lisboa e 19 graus para Faro. A informação regressa à Regiões TV mais logo. Até lá, tenham uma boa noite.